Fala, gente, mais uma aula hoje no canal Geografia é aqui. Meu nome é Mário Sérgio e o tema de hoje é urbanização. Urbanização é considerado um conceito novo. Ele se refere à organização das cidades a partir do processo de industrialização, ou seja, a partir da atração de pessoas, principalmente do campo para a cidade, motivado pela chegada da indústria no setor urbano. Nos países desenvolvidos, esse processo de urbanização ele inicia-se lá no século XVIII, ou seja, pensando que eles se industrializaram mais cedo. Pensa em Inglaterra, que inicia seu processo de industrialização no século XVIII, logo depois vem França, Estados Unidos e os demais países. Nesses países, no início, a urbanização foi mais lenta, seguindo o próprio processo de industrialização, e posteriormente, especificamente no século XX, esses processos sofrem uma intensificação. Nos países em desenvolvimento ou países pobres, esse processo ele se realiza principalmente a partir da segunda metade do século XX. Desta forma, o que se observa? Vários problemas gerados pelo processo de urbanização ainda não foram sanados, enquanto nos países desenvolvidos boa parte desses problemas hoje já não existem mais. Nos países em desenvolvimento, nos países pobres, esses problemas estão em processo de resolução. Então, há essa diferenciação entre a urbanização de países ricos e países pobres. Se nós estamos falando de urbanização, não tem como nós não falarmos de cidades. Se nós estamos nos referindo a cidades, sem sombra de dúvida, nós temos de pensar na influência que essas cidades exercem. Ou seja, as cidades exercem influência umas sobre as outras. Logicamente, algumas têm um poder de influência muito maior do que outras. Essa influência que as cidades exercem é o que a gente chama de polarização, ou seja, o que a gente chama de cidades polo. O que são cidades polos? São cidades que influenciam mais do que outras. A partir da ideia de polarização, eu vou trabalhar com vocês alguns conceitos. O primeiro conceito que eu vou trabalhar com vocês é metrópole. Metrópole, o que seria isso? É uma cidade que tem grande polarização. Mas por quê? É uma cidade que tem uma grande quantidade de equipamentos urbanos. Ela é bem dotada de equipamentos urbanos. E o que seriam esses equipamentos urbanos? Equipamentos urbanos seriam escolas, hospitais, comércio e daí por diante. Ou seja, é a constituição da cidade, só que essa metrópole possui esses equipamentos em grande quantidade. Isso faz com que, por exemplo, metrópoles, Belo Horizonte, uma cidade que é bem equipada com equipamentos urbanos. Isso faz com que ela influencie outras cidades do seu entorno e até mesmo de lugares mais distantes. Por exemplo, Montes Claros é influenciada por Belo Horizonte. A partir da ideia de metrópole, nós vamos ter conurbação. Conurbação é a atração de uma cidade pela outra. Mas como que é feita essa atração? Essa atração é feita pelo poder de influência. Falei de Belo Horizonte com vocês. O que nós vamos perceber? Belo Horizonte ela atraiu outras zonas urbanas de outras cidades até que essas zonas urbanas se fundiram, se encontraram. Ou seja, esse encontro de zonas urbanas é chamado de conurbação. E a partir dessa conurbação nós vamos ter o terceiro conceito que é de região metropolitana. Ou seja, se for pensar em Belo Horizonte, não dá mais para se planejar simplesmente Belo Horizonte. Por quê? Eu tenho pessoas que moram nas cidades do entorno de Belo Horizonte, que se conurbaram com Belo Horizonte e trabalham, compram, usam serviços da maior cidade. Desta forma, o planejamento agora é feito em conjunto. Eu não tenho o planejamento feito de uma única cidade, mas eu tenho um planejamento feito para aquele conjunto de cidades ali que se conurbaram, que formam o que a gente chama da Grande Belo Horizonte, que é a cidade principal, e a sua região metropolitana. Nós temos também a ideia de megalópole. Alguns autores consideram que no Brasil nós temos a megalópole Rio-São Paulo, que seria a união, ou seja, a conurbação entre as duas metrópoles. Outros já não concordam que existe essa megalópole. Todavia, o que nós vamos perceber? No mundo nós temos grandes megalópoles. Temos a megalópole, por exemplo, de Boston até Washington, que é a famosa Bozo-Wash, é a maior megalópole do mundo. Temos outra também no Japão, Tóquio, Osaka, sem contar outras ao redor do planeta. Então, essas grandes áreas urbanas, formadas pela fusão de metrópoles e suas áreas metropolitanas, é chamado de megalópole. São áreas de grande poder de influência quando a gente pensa em polarização.
Velho, não é possível que você assistiu essa videoaula até agora, não se inscreveu no canal, não deu um like e nem marcou o sininho? Véi, quebra o galho aí!